Continuamos con nuestro cuarto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para hablar sobre el desarrollo federal y una columna fundamental de este que tiene que ver con la bioeconomía. Ese desarrollo, esa bioeconomía tiene múltiples aristas y una de las cuales tiene que ver con la inserción en el mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? Es relevante, y analizar estas cosas quizás con una de las personas más calificadas que tenemos hoy en la Argentina, que es Fernando Camargo. Gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Fernando es representante del IICA en Argentina, fue viceministro en el Brasil de Agricultura en un periodo de mucho crecimiento para la misma, y que, bueno, hoy nos está acompañando. Gracias nuevamente por estar. ¿Cómo ve, cuál es la visión que tiene desde el IICA? La bioeconomía, el desarrollo, la inserción en los mercados internacionales. ¿Qué nos puede decir de esto? Bien, gracias por la invitación, Fernando. Es un gusto estar acá. Y dizer para usted, voy a relembrar una frase de un embajador, un ex embajador de Brasil acá en Argentina. Yo soy brasileño, y llamado Marcos Azambuja. Y este embajador, que está jubilado hoy, vive en Rio de Janeiro, uma vez falou uma coisa que me quedou assim, para mim, muito forte. Ele viveu acá em Buenos Aires, na embajada, há muitos anos. E ele tinha uma visão muito interessante de Argentina. E é uma visão que eu tenho também, vivendo acá há 3 anos. Que quando estava um pouco pessimista com a Argentina, ia ao campo. E quando estava em El Campo, volvia absolutamente otimista com este país. Então, me parece uma coisa muito interessante, que eu sinto o mesmo. Quando vivendo acá e yendo ao campo argentino, conhecendo o campo argentino e as províncias, nós volvemos para a capital com muito mais energia e com muito mais otimismo, porque este é um país absolutamente del agro. Así es. Bueno, sin embargo, nosotros miramos Argentina y Brasil los últimos 20 años. Brasil hizo un despegue enorme, y Argentina está casi, digamos, congelada, ¿no? Ahí no ha habido estrategias. En Brasil está el tema hace poquito hubo un evento muy importante donde tuviste mucho que ver, que fue este evento coordinado por Barbechando con legisladores de Sudamérica, donde, bueno, ahí el bloque del campo en Brasil es muy importante, ¿no? Para estabilizar políticas, ¿no? Sí. El campo em Brasil é importante como é importante acá em Argentina, não? E talvez em toda a América Latina. América Latina é hoje o continente que tem 35% da água potável e da água dulce do planeta e 50% da biodiversidade. Então, o potencial que nós outros em toda a América, todo o hemisfério, temos para alimentar o mundo é uma coisa espetacular. Falando especificamente de Brasil, hasta início dos anos 70, Fernando, nós outros em Brasil éramos importadores netos de alimentos. Tinha uma insegurança alimentar tremenda. E o que se passou? Apenas para dar um dado, não sei se todos os amigos compreendem tamanha insegurança. Brasil importava carne de Argentina, importávamos carne hasta de Rússia, carne congelada. Imagine, trazer carne de Rússia congelada para Brasil. Importávamos poroto de México, importávamos arroz de Tailândia. Então, Brasil era um país, por supuesto, maíz e trigo de Argentina. Então, teríamos uma insegurança alimentar tremenda, que um país com a dimensão de Brasil é inaceitável. E aí o que se passou? Uma política pública, nos anos de 1970 e pessoal em 73, que um marco é a criação de Embrapa. Embrapa é como INTA acá, é a empresa de investigação agropecuária de Brasil. Algo tuvo que ver expertos de INTA con eso, ¿no? Colaboraron, me parece. Sí, colaboraron, y de ICA también. El representante de ICA en Brasil se queda como el primer presidente de Embrapa. Entonces, ICA está en la génesis de Embrapa. E aí, por que foi tão importante isso? Porque o Brasil enviou jovens para estudar nas mais importantes universidades do mundo. Estamos falando de Harvard, de Cornell, de Davis, de Wageningen, por todo lado. Justamente para qualificá-los. Porque nós outros em Brasil temos 2 grandes retos. Primeiro desafio,
Nuestros solos não são como os solos argentinos, que são os melhores do mundo. Nossos solos, especificamente em Cerrado de Brasil e Médio Oeste de Brasil, são suelos muito ácidos. Então, tinha um tema de suelo. E tinha outro tema de tropicalização de cultivares. Por exemplo, a soja era uma planta de clima frio, setentrional. Então, nós tivemos sucesso em cambiar os cultivos e cambiar o suelo. E a partir daí, hacer a revolução em Cerrado de Brasil. E hoje, Brasil produz 320 milhões de toneladas de grano ao ano. E então, assim, é muito distinto da Argentina, que já sempre foi uma potência granaleira, não? E agora, a produtividade de Brasil, a partir dos anos 80, foi uma coisa impresionante. Otra cosa importante fue que transforman una parte relevante de esos granos en carnes, ¿no es cierto? Carne porcina, carne de pollo, carne de leche, etcétera, que lo pone como la gran potencia de las proteínas en el mundo, ¿no? Brasil también. Exatamente. Então, a outra coisa foi a agregação de valor. E aí, Brasil também, para que você tenha uma ideia, em final de 1970, dos anos 70, início dos 80, Brasil tinha uma quantidade de ganado de 55 milhões de ganados. E hoje Brasil tem 200 e casi 260 milhões de ganados. Nosotros en esos años teníamos más o menos 50 millones de cabezas y hoy seguimos con 50 millones de cabezas. Exatamente. Então partimos de 1980 com 55 milhões de cabeça hasta 260 milhões de cabeça hoje. Y son los principales exportadores de carne de pollo y carne de cerdo, ¿no es cierto? Esto también es otro formato de agregación de valor importante. Agora, mais do que falar de uma experiência bem hecha em Brasil, é falar da importância de tecnologia, da importância de ciência e da importância de inovação. Porque, para mim, estas são as claves. Porque sem Embrapa, sem ciência, sem estúdio, não poderíamos fazer nada. E sem tecnologia e sem empreendimento e inovação de los produtores brasileiros, e que são como os produtores argentinos, têm uma capacidade impressionante de adaptação a los problemas macroeconômicos de nossos países, né? En este proceso aparecen nuevas demandas internacionales, ¿no? Aparecen determinadas visiones que no muchas veces están sustentadas en ciencia y entonces más allá de que seguro que estamos haciendo cosas mal en el ambiente, a veces se sobreexigen algunas cuestiones que tienen que ver con la creación también de barreras pararancelarias, ¿no es cierto? Y en ese sentido, algunas de las cumbres globales ha habido un papel relevante del ICA. Creo que tiene mucho que ver con la figura de Manuel Otero como coordinador de esto, de generar documentos que involucran la visión de todos los países de las Américas frente a estas problemáticas, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado mucho en esto, y ¿por qué no nos contás un poquito? Porque me parece que es muy importante para nuestros países, ¿no? Perfeito. Esta é uma oportunidade de eu falar um pouco para vocês sobre ICA, não? ICA é Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. É uma instituição que vai cumprir 83 anos. E é importante falar desta fecha porque 83 anos ICA foi criado por um norte-americano chamado Henry Wallace, que foi secretário de Agricultura dos Estados Unidos, ministro de Agricultura, depois foi vice-presidente dos Estados Unidos, quase presidente dos Estados Unidos, que era um visionário, uma pessoa que já pensava por além do seu tempo. Imagine, em 1942, Fernando, não teníamos o sistema OEA, y no teníamos la ONU. Es anterior a la OEA, hoy es un brazo de la OEA, pero es previo, ¿no? Y no teníamos, estamos en la guerra mundial, ¿no? Estamos en la Segunda Guerra Mundial y nosotros no teníamos la ONU. E aí este norte-americano, um visionário, já pensou em um organismo multilateral para os países das Américas, justamente pensando em segurança alimentar, arraigo e, claro, e produção. Porque naquele momento, pelo tema da guerra, era importante o desenvolvimento da produção justamente para os países mais alinhados, não? Y sí, en ese momento, además, tenemos que pensar que en muchos de los países americanos, mucha pobreza, mucha población rural, pero sin capacitación, ¿no es cierto? Perfeito. Era um outro quadro, era uma outra realidade. Talvez os países, talvez exceto a Argentina, não tenham uma predominância importante no agro mundial.
e claro, e Estados Unidos. E seguramente não Brasil, e seguramente outras realidades. E hoje nós outros estamos presentes desde Canadá hasta Argentina, estamos em todos os países que fazem parte da OEA. Temos representações, uma oficina de representante em todos esses países. Eu sou de Brasília e sou representante acá em Argentina. Temos um argentino em Brasília. Sí, Gabriel Delgado, que estuvo ya en este ciclo el año pasado. Otro amigo común. Outro amigo. E Manuel Otero é argentino e é nosso diretor-geral. Que estuvo en Brasil, ¿no? Me parece. Que Manuel Otero estuvo em Brasil durante, creio que 8 anos, me parece, e por 2 oportunidades, não sei se 5 ou 8 anos, e também estuve em Uruguai, Sí. e por suposto em Costa Rica, não? E Costa Rica é nossa sede central de ICA, nosso headquarters, que se queda em Costa Rica. E o rol de ICA é justamente isso. Falamos sempre, Fernando, que ICA sabe quem sabe. Nós outros hacemos pontes, justamente se um país necessita de um tema, por exemplo, de água, um estresse hídrico, algum problema, nós outros temos a perspectiva hemisférica. E aí podemos juntar forças, expertos, especialistas em vários lugares para ser essas pontes e ajudar os países. E creio que hoje há temas que não são temas especificamente dos países, são temas transnacionais. E você sabe muito, por exemplo, o tema de carbono. Não se pode falar de carbono somente Argentina, somente Brasil, somente Uruguai, Paraguai. Isso é um tema que passa por todos os países, que o gás tem efeito verdadeiro, é um problema para todos. Então, temos que ajustar, né, uma renda, e esta renda tem que ser multipaís. E aí vem o rol de ICA, e que você falava, justamente é um dos propósitos de Otero, é justamente tentar fazer um alinhamento de narrativas. Como nós outros, como países, como grandes produtores de agro, como os garantes da segurança alimentar, podemos falar de uma mesma forma e mostrar ao mundo como nós outros produzimos acá no hemisfério sul. Somos parte da solução. Sempre parte da solução e não o problema. O problema, nós outros sabemos, são os combustíveis fósseis. Não é o maíz, o trigo e a vaca. E o problema sabemos que é o petróleo. E claro, necessitamos de petróleo por agora. Agora, há uma perspectiva de um câmbio de matriz energética e sabemos, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Sim, claro. Sí. Os câmbios acontecem de uma forma natural, não? Porque sempre há avanços tecnológicos. Então, o ICA está presente e tentando sempre fazer, juntamente com os países, porque o ICA tem uma junta interamericana chamada la RIA, que é a Junta Interamericana de Agricultura, que são todos os ministros de agricultura de todos os países, que é, em última análise, os donos da ICA. Os países são os donos da ICA, são os donantes. E aí nós outros temos que trabalhar para esta narrativa. Y han logrado, como dije antes, en forma inédita, me parece que todos los países, desde Canadá hasta Argentina, Chile, todo el continente, ha adherido a documentos que han sido presentados en las cumbres globales ambientales, ¿no? Me parece que eso hay que destacarlo, ¿no? Exatamente, porque mira, há um sistema produtivo hoje acá no hemisfério sul, acá em América do Sul, especificamente aqui nos países da Cone Sul, que é a siembra direta. Nós outros temos o cuidado, um solo espetacular, que é um grande ativo dos empresários, dos produtores rurais. Temos uma forma de manejo de água, sendo um riego inteligente. Temos uma forma de convivência com nossos ativos ambientais muito interessante. Mira, hoje para se fazer agricultura cá, é muito distinto de fazer agricultura na Europa e agricultura nos Estados Unidos. O nível de subsídio que há na agricultura da Europa é muito distinto do subsídio que há aqui em nossos países. Argentina e Brasil são países que subsidiam muito pouco. Uruguai e Paraguai, sua agricultura e sua ganaderia. Então, esses são temas importantes para tratar. Incluso, dialogar melhor com IPCC da ONU, painel da ONU para câmbios climáticos, justamente para demonstrar que nossa forma de produzir é distinta. E, portanto, nós outros somos parte da solução
y nunca parte de los problemas. Sí, ahí también de vuelta vuelve a aparecer la necesidad de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque para mostrar esto tenemos que medir y mostrar que nuestras mediciones son distintas que los enfoques conceptuales que tienen los europeos, ¿no es cierto? Exatamente. E este é um ponto absolutamente importante, porque se você vai compreender e interpretar que siembra direta não agrega valor, é um absurdo para a Argentina, para o Brasil. Sim, claro. Sim, siembra direta agrega valor e emite menos gás de efeito invernadeiro e, mais importante, cuida do solo, Claro. suelos. E, incluso, se você hace isso hoje em Estados Unidos, quando se hace siembra direta, IPCC reconhece como uma nova tecnologia e se ganha por isso. Então, teremos que dialogar muito em nível de ciência, justamente para demonstrar que nós outros hacemos uma agricultura absolutamente diferente. ICA tiene, digamos, una representación de todos los países americanos, pero además a su vez hay representaciones regionales, ¿no es cierto? Digamos, una representación del sur, donde están los países del Mercosur, está Bolivia, está Chile, ¿no es cierto? Que forma parte también de problemas que son comunes a estos países, ¿no? Este es otro formato, ¿no? Usted está hablando del CAS. El CAS, sí, Consejo Agropecuario del Sur. Agropecuário del Sur, que envolve todos os países do Mercosul e alguns outros países associados. E mira, este é um ponto muito interessante, porque o CAS, então, quando se juntam todos os ministros da agricultura desses países para tratar temas, e é um sucesso absoluto, porque este funciona. Porque hoje sabemos que, infelizmente, o Mercosul está um pouco paralisado por temas, porque o Mercosul vai tratar de todos os temas. E aí, às vezes, há um tema comercial, há um tema de defesa que trava as negociações. E na parte da agricultura é absolutamente tranquilo. O sucesso dos encontros e das atas e das reuniões de CAS, absoluto que ustedes incluso... Yo formé parte de alguna de ellas, una recibiéndolos en Expo Agro el año pasado y otra en París hicimos. Bueno, y sí, tal como decís, es muy, muy importante porque el nivel de diálogo a escala de agro es mucho más fácil que en otros ámbitos de las políticas, ¿no? Sí, y me parece que a la lógica del CAS es buscar las convergencias e sacar las divergências, porque há pontos que Brasília e Argentina e Paraguai e Uruguai obviamente competem, e é claro, competem. Agora, há muito mais pontos de convergências. Então, quais são os pontos de convergências? Vamos adentrar nesses pontos. Bueno, ahí por ejemplo hay un documento que se ha hecho a nivel del CAS sobre la ganadería vacuna, ¿no es cierto? Que somos competidores entre nosotros, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, somos exportadores de carne vacuna. Sin embargo, ahí hay un acuerdo de entender este sistema que es distinto de otros sistemas y que desde el punto de vista ambiental hay que considerarlo diferente, ¿no es cierto? Entonces, esa riqueza de esos documentos me parece que ayudan a avalar nuestras estrategias internacionales. Perfeito. E você agora me dá uma oportunidade de falar de uma coisa que estamos fazendo em ICA, que é absolutamente importante, que é uma plataforma de ganaderia sustentável com nossos países. Este é uma sociedade com o BID e o que queremos fazer é justamente uma plataforma que vai demonstrar com ciência, com dados, com inovação, que nós hacemos uma ganaderia absolutamente sustentável. Que o problema não é a vaca, o problema é petróleo. E isto temos esta plataforma que está em desenvolvimento e é uma coisa espetacular, vai poder que todos os países possam pôr seus dados, suas informações de uma forma atualizada. También el ICA está centralizando desde Costa Rica todo lo que tiene que ver con bioeconomía, ¿no? Hugo Echeverría está haciendo un gran trabajo también de coordinación de esfuerzos del conjunto de los países que tienen un foco en este aspecto, ¿no? Absolutamente, porque estamos em meio a uma nova grande transição tecnológica, não? Que é uma forma de agregar valor e fazer a economia circular. E você conhece bem deste tema da biomassa, o que podemos fazer com esta biomassa. Estamos num momento de transição energética, climática e alimentária. Então, temos que pôr sobre a mesa tudo isto. A COP30 que vamos fazer em Brasília agora, em novembro, e imagino que vai ser um momento de uma oportunidade de falar com esses temas
com muita seriedade, com muita ciência, porque nós temos que pensar agora não somente em temas como carbono, nós temos que pensar como câmbio de uso da terra, como podemos ser mais produtivos no mesmo espaço da terra, falar sobre exaurimento de recursos naturais, falar sobre, enfim, há muitos temas, e não falar da floresta, porque esta não é a cópia da floresta, é a cópia dos alimentos, a cópia da produtividade, a cópia da tecnologia. Isto me parece fundamental. Y Brasil puso en la agenda muchos de estos temas cuando se está organizando esto. Así que ahí va a ser un evento muy importante y el ICA está jugando un rol relevante en esto. Sí, y mira, Fernando, es importante compreender, porque las últimas COPs todas fueron realizadas en países productores de petróleo. Sí, sorprendentemente, ¿no? En lugares donde, sí, bueno. Hicimos una COP en Egipto, después en Dubái, e uma Copa em Azerbaijão. Todos os países que não são... Não há muita biomassa aí, nenhum de esos três. E agora temos a oportunidade de fazer uma COP no Hemisfério Sul, em Brasília, em uma cidade muito simbólica, que é uma cidade em meio à Amazônia, é Belém do Pará, e um país produtor. Então, creio que esta é a COP dos países das Américas, para demonstrar ao mundo nosso sistema produtivo, e que a agricultura não é inimiga da floresta, que se pode, claro, com ciência e tecnologia, fazer as duas coisas e preservar a floresta. Agora, mira, não estou falando que não há problema de deforestação, não estou falando que não há problemas sérios de incêndios, de mineria ilegal. Isto todo tem que ser falado, todo isso tem que ser discutido. Agora, também há um tema absolutamente relevante que é a segurança alimentar e a transição energética. E o agro pode ser um protagonista na transição energética. Y no hay duda que nuestros países son parte de eso, ¿no? Nuestra capacidad de producir, nuestra cuenca fotosintética y productores hábiles para poder aprovechar esto, me parece que es algo relevante y cada vez lo va a ser más en el futuro, ¿no? Exatamente. Então, e água, né? Temos água, temos sol, temos suelo. São ativos que nós temos que preservar. E claro, toda... E ciência e tecnologia, não? E ciência e tecnologia, exatamente. E todas as florestas, Gran Chaco, Amazônia, são habitats, são espaços da humanidade que nós temos como custodiantes. Não? Argentina com Gran Chaco, Brasil e outros países com a Amazônia, nós recebemos isso de outras gerações e teremos que deixar para as futuras gerações. Sí, es de nuestros nietos, con lo cual hay que cuidarlo, ¿no? E cuidar bem. Agora, mira, e aí este é o ponto. E como podemos fazer uma bioeconomia da floresta? Imagine a quantidade de produtos que se pode fazer a partir de muitas plantas, da biodiversidade que há nesses lugares. Então, o que necessitamos fazer é pensar juntos. E a COP são espaços que se possam pensar sobre esses grandes temas. Y bueno, tanto el CAS como el ICA en este caso son lugares centrales para que ese pensamiento sea fecundo, ¿no? Sem dúvida. E ICA vai ter um rol importante, como já teve um rol importante nas últimas COPs, e vai ter um espaço em pavilhão que vai ser um espaço muito impressionante que a Embrapa está organizando, e ICA vai estar junto e fazendo charlas, discussões e invitando expertos de Brasil, de Argentina, de todos os países, justamente para pensar juntos. Ahí hay un tema importante en algunas comunidades, como la de Argentina, que muchas veces estos conceptos no están tenidos por la gente, no conoce. Entonces, uno de los roles de nuestro espacio en Comunicándonos, de agroempresario.com, es difundir y dar a conocer para que más gente conozca y a partir de eso pueda tomar decisiones basadas en conocimiento. Con lo cual está el ofrecimiento de que todos esos documentos, todo eso que a ustedes les parezca que puedan ser canalizados a través de agroempresario, está disponible para que mucha gente, muchos miles de personas puedan verlo, ¿no? Fernando, para mim é um tema formidável e vocês acá com esse espaço, com esta plataforma Agroempresário que conheci, que é impressionante a quantidade de informações que vocês agregam.
Para mim, há tema assim: se você não conhece, você não cuida. Este é básico. Se eu desconosco, eu não cuido. E teremos que conhecer o nosso processo produtivo, temos que conhecer o nosso suelo, nossos recursos hídricos, nossas florestas, justamente para, primeiro, cuidar e depois trabalhar melhor. Como podemos fazer melhor? Justamente para las futuras generaciones. Y conocer, o sea, comunicar también ayuda, porque si uno no está comunicando, esas cosas quedan en el cajón, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Bueno, me parece que hemos recorrido varios de los temas relevantes. No sé si querés dar un mensaje final para cerrar este espacio. Agradecer la invitación, por supuesto, y decir que ICA es un organismo que es de los países. ICA está en Argentina y en todos los países justamente para estar a la altura de los desafíos de los países. Y nosotros, ustedes son demandantes, ¿no? La sociedad de Argentina, de todos los países, son demandantes de una institución como ICA que solamente existe para esto, para crear soluciones para los problemas que existen en el agro de los países y ayudar a cumplir su misión, que es el desarrollo de la agricultura de toda América Latina. Y de todas las Américas, Estados Unidos y Canadá también. Todas las Américas. Todas las Américas. Todas las Américas y todas las realidades que como dijiste, son heterogéneas. Tal como dijimos al comienzo, bueno, cuando hablamos de estos temas que nos importan, el desarrollo federal, la bioeconomía como estrategia, inserta y también como estrategia de inserción internacional, cuando hablamos de estas cuestiones, ICA juega un rol central y tenemos la suerte de tenerlo a Fernando Camargo como representante en la Argentina, ¿no? Y un argentino en Brasil, que eso facilita también los diálogos, como el caso de Gabriel Legado, liderados por Manuel Otero, que desde Costa Rica está haciendo un trabajo formidable en su último tramo de la presidencia, ¿no? Porque ya les queda algunos meses, que seguramente en la Copa va a coronar con muchas de sus iniciativas. Entender que estamos en un mundo complejo, en un mundo donde muchas veces se comparan cosas que no son comparables. La presencia de ICA mostrando una visión de la agricultura, de la ganadería, de la bioeconomía común en los países de las Américas me parece que es central para poder debatir con fundamento cuando aparecen estos debates a escala global. Ese rol del ICA está siendo trascendente y bueno, seguramente será central en el futuro para poder asegurar que nuestros países puedan desarrollar todo su potencial cuidando el ambiente, pero también generando seguridad alimentaria global, que es un rol relevante, que además está en un área de paz. Hoy, en un mundo tan convulsionado, no hay un espacio geográfico tan grande como las Américas, donde no hay conflictos inminentes armados. Me parece que es un aspecto también central, que aquellos países que tienen que asegurar su seguridad alimentaria frente al conflicto de la invasión Rusia a Ucrania, empezaron a darse cuenta de que hay cosas que prever y que cambiar en su formulación, y nuestros países son parte de esa solución. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Continuamos entonces con nuestra cuarta temporada de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para entender la dinámica, el desarrollo federal, el instrumento de la bioeconomía, tanto para ese desarrollo como para la iniciación internacional. Hasta pronto.